Deltan teve o mandato cassado ontem à noite, por decisão unânime do TSE. Né? 6 ministros dos 7 votaram a favor do relatório do Benedito Gonçalves, que propunha aí a cassação do mandato do Deltan Dallagnol, que passa então para o segundo da lista, que é o Luiz Carlos Rauli, que é um deputado aí antigo já do PSDB, foi do PSDB, durante 7 mandatos aí, deputado federal pelo estado do Paraná, tá bom? Que é quem fica no lugar dele, até o Deltan conseguir recorrer, né? Ele pode recorrer ainda dessa decisão lá no STF, mas é claro que as coisas ficaram meio estranhas ontem, né? Deixa eu só colocar um vídeo aí com o nosso querido Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, declarando o resultado aí contra o Deltan Dallagnol. Há alguma divergência? Proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos ordinários para indeferir o registro de candidatura do recorrido Deltan Martinácio Dallagnol ao cargo de deputado federal, comunicando-se de imediato ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná para imediata execução do acórdão, independentemente de publicação, mantendo-se o cômputo dos votos em favor da legenda. Olha só, o Wilson Lima está viajando, está com questões particulares aí para resolver, mas eu pedi para ele passar para a gente uma opinião e explicar um pouco desse assunto para a gente. Já vou chamar o Rodolfo Borges aqui já e o Carlos Graeb, mas queria só colocar esse vídeo do Wilson, que gravou agora no aeroporto para a gente, para falar um pouquinho dessa situação aí do Deltan Dallagnol, o que aconteceu, afinal de contas, que o mandato dele foi cassado. Muito bom dia, Rodrigo Oliveira. Muito bom dia para você, amigo do Morning Call. Rodrigo, basicamente sobre essa questão do Deltan Dallagnol, o que a gente pode falar sobre isso é que houve, de fato, ontem um primeiro movimento de vingança da classe política e do Poder Judiciário em relação a todo o trabalho que foi feito pela Lava Jato. Por 7 votos a 0, por unanimidade, nem o ministro Cássio Nunes Marques, que se diz garantista, teve coragem de peitar a cúpula do TSE, o Deltan perdeu o mandato. Ainda vai ter um recurso, ainda tem possibilidade do recurso no no Supremo Tribunal Federal. Ontem a defesa do Deltan me disse que eles vão recorrer ainda, devem ingressar até a próxima sexta-feira com uma liminar, com um pedido de liminar, com um recurso extraordinário, né, que seria, na verdade, um pedido de liminar com efeito suspensivo. Mas o fato é que a classe política comemorou a cassação do mandato do Deltan Dallagnol. O que soubemos ontem na Câmara é que nós tivemos deputados brindando a cassação do Deltan Dallagnol. Teve um ministro do Supremo, olha que bizarro, olha que ponto chegamos. Teve um ministro do Supremo dizendo, olha, ele foi apenas o primeiro. Há, sem dúvida nenhuma, Rodrigo, um clima de revanchismo em relação ao trabalho da Lava Jato. E tudo por um argumento absolutamente obtuso. O que eu chamo de argumento obtuso? Os ministros do TSE entenderam que o Deltan Dallagnol, de forma proposital, tentou fugir da lei da ficha limpa porque pediu a exoneração do cargo de procurador federal. E aí, só para vocês entenderem, na época, o Deltan ele era alvo de procedimentos administrativos disciplinares por aquela acusação de que ele recebeu diárias, né? Inclusive, estou chamando meu voo nesse momento. Só para vocês terem uma ideia, o Deltan ele foi acusado, só voltando aqui, de ter recebido diárias quando era procurador da Lava Jato, de que ele teria enriquecido com diárias. Olha que absurdo. Isso é um crime, se tivesse ocorrido, de baixo potencial ofensivo, porque, no geral, quando você tem um recebimento ilegal de diária, o procurador normalmente faz um ressarcimento aos cofres públicos. Então, esse, inclusive, é o entendimento do Tribunal de Contas da União. Só que os ministros do TSE entenderam que houve intenção do Deltan de fugir da lei da ficha limpa, para fugir também dos procedimentos administrativos. Ou seja, está tudo errado nesse processo.
Esse processo tem cara, tem cheiro e tem gosto de vingança. E aqui eu não estou defendendo o Deltan, né, publicamente, não estou falando que o Deltan é mocinho, que a Lava Jato fez tudo certo, não, de fato, acho que a gente temos que reconhecer que ocorreram alguns erros, mas as punições aos integrantes da Lava Jato têm sido excessivas, e a cassação de um mandato do Deltan é um crime de lesa pátria, porque basicamente o que o TSE fez? Ele pegou 344 mil votos lá de Curitiba, lá do Paraná, e colocou no lixo. Essa é a questão. Não dá para se falar de preservação da democracia se 7 juízes de uma corte eleitoral se acham no direito de cassar um mandato por um motivo obtuso como esse. E só para a gente complementar, eu vou deixar a bola com você e com os demais colegas aí do antagonista para vocês debaterem bem essa questão. O Arthur Lira é presidente da Câmara dos Deputados, é deputado eleito, reeleito presidente da Câmara dos Deputados, e detalhe, tem processo que tramita por improbidade administrativa contra o Arthur Lira, que está dormindo em berço esplêndido lá em Alagoas. Olha só que bizarro. Nós temos uma situação em que temos, de um lado, a justiça esquecendo o caso do Arthur Lira, que é alvo de processo por improbidade administrativa, e o Deltan Dallagnol, que foi cassado simplesmente porque renunciou ao cargo de procurador federal. Então, assim, vejam como é que a justiça do Brasil funciona. E ontem houve um movimento intenso de integrantes do Ministério Público dizendo basicamente o seguinte: o que o TSE fez ontem foi um recado claro aos integrantes de todo o Ministério Público. Não investiguem políticos. Não deem a sua cara à tapa. Não corram atrás de ações de probidade administrativa. Não tentem colocar políticos na cadeia. Porque se vocês o fizerem, vocês serão perseguidos de todo jeito. Vocês vão perder seus cargos, vão perder suas carreiras, vão perder até qualquer possibilidade, inclusive, de entrar na política. Então, procuradores, se vocês perseguirem políticos, vocês vão ter o troco lá na frente. Essa foi a mensagem que o TSE passou ontem. Uma mensagem muito negativa. Uma mensagem que o Brasil, sinceramente, difícil. E a mensagem, resumindo isso, a mensagem que o TSE deu ontem foi: o Brasil é o país da impunidade. Você só precisa ter os amigos e os parceiros corretos. Se você tiver amigos e parceiros corretos no sentido aliados que vão te ajudar, você pode fazer qualquer coisa que você vai aí andar bem e ninguém vai te encher a paciência. Mas se você for contra o sistema, você for bater contra o sistema, você vai ser punido. É isso. Rodrigo, bom programa, boa continuação, espero ter contribuído, e deixa eu correr aqui para minha fila do embarque, senão eu perco o voo, meu amigo. À tarde, daqui a pouquinho, tem papo antagonista, a gente explora um pouco mais esse assunto, tá bom, gente? Abraço para você, abraço para Sucupira, bom dia e cuidem-se. Tchau, tchau. Olha aí, nosso querido Wilson, só quero corrigir aqui, eu falei 6, são 7 ministros do TSE, né? Todos votaram pela cassação do Deltan. Eu queria chamar aí o nosso querido Rodolfo Borges. Tá aí, ó, pronto. Rodolfo, vamos lá, a gente está repercutindo essa cassação do Dallagnol, né? Para quem não conhece o Rodolfo, tá aí, ó, coordenador de reportagem aqui do Antagonista, uma mente brilhante, que fica, na maior parte, nos bastidores, aí vocês não veem, mas é um camarada diferenciado. No bom sentido, é claro. Né? Aqui em Sucupira, o pessoal às vezes entende diferente isso. Vamos lá, Deltan Dallagnol cassado. Vou começar com uma coisa bem simples para você. Qual é a mensagem? Né? Vamos pegar um pouco do que o Wilson falou. A acusação é de que ele teria pedido a exoneração do cargo de procurador para evitar alguns processos. E isso também está previsto lá na ficha limpa, na lei da ficha limpa, mas ficou uma situação meio estranha, porque ele disse que isso não aconteceu. É isso? Ou estou errado? Antes de tudo, queria dar o meu primeiro bom dia para a Sucupira. Estava esperando esse momento há meses. Acho que o Wilson disse quase tudo. A única coisa eu acho que eu teria que assentar para a análise que ele fez do julgamento
é de que a defesa do Dallagnol apresentou no julgamento um documento do Conselho do Ministério Público que atestava que não havia nenhum processo administrativo contra o Deltan. Quer dizer, ele tomou esse cuidado antes de se candidatar. Falou, olha... Em andamento, né? Foi em andamento, Em andamento. Ele tinha noção, tinha noção de que isso poderia vir a ser um problema, tomou essa precaução de pedir ao Conselho Nacional do Ministério Público um documento que atestasse que não tinha nenhum procedimento aberto. Eram dois. Os dois que estavam fechados, o Conselho falou que estava fechado, ele poderia se candidatar, por isso o Tribunal Regional do Eleitoral do Paraná permitiu a candidatura. Na análise do ministro Benedito Gonçalves, que foi seguida por todos os colegas, e foi curioso isso, antes de seguir na análise, né, eu estava assistindo ontem ao julgamento, e depois que terminou o voto do ministro relator, eu falei, bem, agora vai vir um ministro aí que vai dar uma equilibrada, vai ponderar, vai vai puxar um pouco para o lado do... Ninguém falou nada. Foi todos de acordo, vamos seguir para o próximo processo. O que é também uma mensagem, né? Porque essa condenação, essa cassação unânime reforça a força do processo, mas mais do que isso, a unidade dessa corte em relação ao processo do Deltan Dallagnol. Só para finalizar, o que existia, e foi nisso que o ministro relator se baseou, eram algumas denúncias de casos que poderiam vir a ser abertos. Então, ele disse, bem, sabendo que esses processos poderiam vir a ser abertos e que talvez pudessem resultar em condenação e, portanto, inelegibilidade, o Deltan, antes de que isso pudesse começar a correr, já saiu fora para que ele pudesse, meses depois, se candidatar. Né? O cálculo ali que o ministro fez é que ele saiu muito antes do processo eleitoral começar. Exatamente visando a eleição que não tinha começado. Assim, esse raciocínio é que é difícil de seguir. Né? Agora, sobre a mensagem que você falou. Se esse processo servisse, ou a impressão que nós tivéssemos deles, era de que, a partir de agora, o TSE vai ser muito rígido com todo mundo, aí eu acho que o problema, a impressão seria menos ruim. Agora, o histórico, principalmente em relação ao pessoal da Lava Jato, Moro e Dallagnol, não indica isso. Só lembrando, o Moro não conseguiu se candidatar em São Paulo. E foi uma das únicas pessoas na história que não conseguiu simplesmente mudar o seu domicílio eleitoral antes da eleição começar. Só mencionando o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele não é de São Paulo, é do Rio de Janeiro, passou os últimos 4 anos, né, até 2022 em Brasília, porque era ministro, e conseguiu se candidatar e se eleger. Aí é que, assim, você fica pensando, bem, qual é o próximo movimento, né? Qual é a lógica dos movimentos? E a lógica que a gente consegue enxergar de fora é a lógica política. São tribunais, os tribunais de Brasília têm esse caráter político, todo mundo sabe, e a própria Lava Jato expôs isso muito claramente, né? O grande trunfo da Lava Jato foi fazer a leitura política do cenário e agir politicamente, né? Esse também é o que abriu flancos para questionamento, mas é isso, o caráter da Lava Jato era esse. Conseguiu avançar porque conseguiu avançar politicamente, o que permitiu que ela avançasse juridicamente. Esse movimento correu por um tempo, 4, 5 anos, e agora reflui. O STF permitiu que ela corresse, e depois começou a encolher, né? Aí você pode discutir qual é a razão qual foi a razão dos ministros para fazer isso, se eles poderiam, se eles foram corretos ao fazer ou não. Mas claramente tem
movimento político, né? E agora fica essa perspectiva, né? A gente até deu uma nota agora de manhã sobre isso, porque começou, né? O Moro vai ser o próximo, a cassação do Moro, né? O Moro tem um processo de questionamento da candidatura dele. Você quer falar? Estou me adiantando? Pode continuar. Não, pode continuar, vai. Só para finalizar esse, porque assim, a perspectiva, né? Como a mensagem que foi passada. Ontem já os governistas começaram a pegar no pé do Moro, né? Falar, você é o próximo. Né? O Janones deu uma tuitada lá. O Moro tem um processo de questionamento da candidatura dele no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Um processo movido pelo Partido Liberal, PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o partido do segundo colocado na corrida pelo Senado no Paraná, Paulo Martins. Eles alegam que o Moro se candidatou a presidente da República já pensando na candidatura para o Senado, o que é um exercício, assim, o cálculo que o Moro, se o Moro tivesse feito esse cálculo, seria de fato um cálculo brilhante, né? Porque na alegação dessa ação do PL, ele se expôs muito graças à pré-candidatura a presidente, e aí quando ele chegou para disputar o Senado no Paraná, ele já estava com vantagem em relação aos outros candidatos. Inclusive, eles fazem um cálculo na ação de que o Moro, eles somam o valor da candidatura, o valor que o Moro gastou enquanto candidato ao Senado e o quanto ele gastou enquanto pré-candidato à presidência. Isso dá mais do que o teto permitido. Bem, para finalizar, isso vai passar pelo TRE ainda do Paraná. Pode ser que o TRE derrube, como aconteceu com o processo do Deltan. O TRE não entrou e foi um recurso levou ao TSE. E aí, ainda que o TRE do Paraná derrube, um recurso ao TSE pode ser levantado. E aí, dependendo das condições políticas em que isso acontecer, no momento político, porque isso é a impressão que a gente tem, pode ser que o Moro, o mandato dele, não seja cassado e pode ser que seja cassado. Depende do que estiver acontecendo politicamente no momento. Essa é a impressão. Muito bem, Rodolfo. Eu vou chamar o Carlos também para se juntar a gente aqui, o Carlos Graeb, né? O pessoal conhece mais como Graeb, está aí. Nosso querido chefe, está bonito, que estava numa entrevista especial aí, que vocês vão saber já, que aqui o off não vale. Mas, Graeb, eu queria trazer você para essa conversa do... Primeiro, bem-vindo a Sucupira, né? Eu esqueci de fazer isso para o Rodolfo, mas eu esqueci que é a primeira vez que vocês estão em visita diplomática a Sucupira, né? Quero a chave da cidade, hein? Pode deixar, já está garantido. Aqui é fácil. Mas vamos lá, sobre esse negócio do Deltan, eu queria trazer uma coisinha que o Rodolfo já tangenciou aqui, que é é uma espécie de guerra preventiva, né? Os Estados Unidos fez isso lá depois da Guerra do Golfo, que como esses caras podem ser que algum dia ataquem a gente vai lá e dá um couro neles antes deles ficarem fortes. E é isso, e teve também o filme do Tom Cruise, né, o Minority Report, que ele tinha aquele negócio que os caras viam o crime antes de acontecer, então você prendia o cara antes do crime. E aí eu quero tirar um parágrafo aqui, que eu vi do voto do relator aqui, o Benedito Gonçalves, e aí o que levanta mais, talvez, alguns sentimentos um pouco menos calorosos em direção ao ministro do TSE, o Benedito Gonçalves, que é o relator desse processo, é porque tem uma imagem dele, até estava procurando aqui nos nossos arquivos, ver se a gente achava, não acabei não achando, mas tem a imagem do Lula cumprimentando ele com uma certa intimidade, que às vezes não parece muito republicana. Não estou dizendo que as pessoas não possam ser amigos, né? Mas às vezes pega meio mal, né? Deixa a gente em dúbio, para usar aí uma expressão que eles gostam. Mas eu vou só, voltando nessa parte do futuro, vou pegar aqui um parágrafo do voto do relator e vou ler aqui, ó. A partir do momento em que o recorrido foi inicialmente apenado com advertência, ele está falando de uns processos anteriores lá no CNMP, e logo a seguir com censura, esta mais grávida, não há dúvida de que, por expressa determinação legal, elas passariam a ser consideradas para futuros sancionamentos em processos administrativos de outras infrações disciplinares
aproximando-o da pena de demissão. Quer dizer, como eu sempre digo aqui, isso, em poucas palavras, se a minha tia tivesse rodinha, ela era uma bicicleta. Greg, eu queria a sua opinião aí, não sobre a parte da minha tia, sobre a parte do Dallagnol. Tá? Não, mas eu quero falar sobre a sua tia, Rodrigo. Eu quero falar sobre ele. Olha só, essa é a maluquice dessa decisão. Ela é construída em cima de conjecturas e em cima de futurologia. Como a gente escreveu no editorial já ontem à noite, está no site ainda. Né? O Deltan Dallagnol está sendo condenado não pelo que estava acontecendo, certo? Ou seja, processos que estivessem em curso, e que, se estivessem em curso, processo administrativo disciplinar, né? Se tivesse esse tipo de processo em curso contra ele, ele seria inelegível. Não tinha. O que existia era uma possibilidade. Então, ele foi condenado por causa de possibilidades, de conjecturas, do que poderia acontecer no futuro. Isso é uma maluquice, certo? Até porque a natureza desses processos, a natureza da jurisprudência do TSE para você não cercear o direito político das pessoas de se candidatarem, de participarem da política, dá uma interpretação restritiva para as regras de inelegibilidade. Certo? Você procura aplicar a inelegibilidade da maneira mais literal possível. No caso do Deltan, o que seria? Tem processo em andamento. Nesse caso, não pode se candidatar. O que o Benedito Gonçalves fez e todos os outros ministros fizeram? Eles explodiram o sentido dessa regra. Se, por acaso, talvez, quem sabe, houver no futuro, eles partiram disso, desse raciocínio completamente especulativo, e caçaram um cara que teve 344 mil votos, que foi escolhido pela população do estado dele para representá-la, né? Então, isso assim, fere a jurisprudência do tribunal, fere a vontade do eleitor do Paraná, é uma porrada na justiça e é uma porrada na democracia que se manifestou, que manifestou uma vontade ali nas urnas, né? Você estava falando sobre o Benedito Gonçalves cumprimentando Lula. É importante a gente falar disso. Calma aí, então vou fazer o seguinte, calma aí. Deixa eu só interromper você um pouquinho, Greg, porque a gente está com o vídeo pronto aqui, vamos só mostrar. É na diplomação do Lula, não é? Ele encontra o Benedito Gonçalves, que era o corregedor-geral do TSE, naquela ocasião, e aí fala missão cumprida para o Lula. Pode colocar aí, o meu querido Matheus. Tudo bem? Recebendo tapinhas no rosto, nosso querido Benedito Gonçalves, e ele, nessa ocasião, aí fala para o Lula, missão cumprida. O que, né, em qualquer planeta sério da galáxia, seria colocado como, pelo menos, uma dúvida, né, sobre a idoneidade desse julgamento. Mas, assim, vamos lá, vou voltar para você aí, Grebe. Benedito Gonçalves. Você tem um Benedito Gonçalves que é sabidamente próximo do Lula, do PT, já foi considerado diversas vezes para ocupar cargos altos, já teve até em lista de aposta para outras vagas, em outros momentos, no Supremo Tribunal Federal, né? Poderia ter sido nomeado ou pelo Lula ou pela Dilma. Você tem o Cássio Nunes Marques, que é um ministro que foi colocado lá pelo Bolsonaro. Você tem o Alexandre de Moraes, que representa aí uma outra posição política, um judiciário super ativista, né? Você tem um espectro político inteiro representado nesse TSE, né? A sensação que dá mesmo é que foi
que eles estão expressando a vontade de Brasília. Né? Toda a raiva que se acumulou em Brasília contra os protagonistas da Lava Jato se expressou por meio desses porta-vozes, vamos chamar assim, né? Porta-voz da esquerda, Benedito Gonçalves, o porta-voz da direita, o Cássio Nunes, o porta-voz de um judiciário super ativo e que se voltou contra a Lava Jato, o Alexandre de Moraes. Né? Não dá para fazer uma leitura puramente jurídica. Se você faz a leitura puramente jurídica, é isso que eu acabei de falar. Eles abandonaram uma tradição, uma jurisprudência que estava estabelecida, de dar uma leitura restritiva às regras de inelegibilidade. Do ponto de vista político, todo mundo junto para tirar o mandato do procurador da Lava Jato. Né? E daí, outra coisa terrível foi você ver a festa dos políticos, de Renan Calheiros, a Gleisi Hoffmann, a Janones, nas redes sociais. Eles acham que isso pega bem, será? Eu não acho. Eu acho que, pelo contrário, isso só reforça a ideia de que está havendo uma reação do tal sistema, né? De que isso é uma vingança do establishment político. Né? Por quê? Por mais que tenha havido erro jurídico na Lava Jato, e eu não sou daqueles que acham que a Lava Jato foi absolutamente impecável. Eu acho sim que o Moro errou em decisões. Tudo isso é discutível. O que não é discutível são os fatos que a operação trouxe à tona. Os fatos continuam existindo. Tinha um esquema bilionário, gigantesco de corrupção instalado na Petrobras, que envolvia empreiteiras, que envolvia um monte de partidos. Isso, não há ação jurídica, não há erro jurídico que possa apagar isso da face da terra. O esquema de corrupção existia. Se na hora de punir isso cometeram erros jurídicos, é outra coisa. O esquema de corrupção existia e as pessoas não se esquecem disso. Então, quando você vê a Gleisi dando risada nas redes sociais, quando você vê o Renan comemorando, o que as pessoas leem? Olha aí, a gente sabe o que vocês fizeram no verão passado. Vocês se safaram por questões processuais, por alguma deficiência nos processos, mas não é porque era mentira que a corrupção existia. As pessoas lembram disso e esses caras estão esquecendo. Eles estão tão empenhados nessa tarefa que eles acham que vai ter resultado e não vai ter resultado, de reescrever a história, falando que era tudo mentira o que acontecia na Petrobras, que eles vão lá para a rua comemorar, soltar rolha de champanhe, jogar serpentina. Isso ainda vai se voltar contra eles. Eles estão achando que tiveram uma vitória extraordinária. Eu não acho que tiveram uma vitória extraordinária. Eu acho que com esse tipo de ação politiqueira, mesquinha, de vingança, que é a cassação do Deltan, eles só estão reacendendo um sentimento antipolítica que meio que já estava assim refluindo por causa de toda a maluquice que aconteceu no 8 de janeiro e tudo mais. Né? Quando você vê que a vontade, a gana de vingança está não só viva, mas está operando e está conseguindo fazer uma coisa como essa cassação, que não deveria ter acontecido, as pessoas vão voltar a ficar com raiva de novo. É uma vitória de pirro para mim, essa que a Gleisi e o Renan foram festejar ontem no... Não só eles, né? Eduardo Cunha, você vê que o pessoal que está comemorando está muito bem acompanhado, né? Mas o Rodolfo, eu quero que você, assim, vou colocar você numa situação um pouco mais difícil, assim, como é que fica o clima na Câmara dos Deputados agora com a cassação do Deltan Dallagnol?
se você acha que existe uma possibilidade da classe política enxergar isso, como eu acho que como o Graeb falou aí, que na verdade olha, estamos todos sob essa mesma espada, sob essa mesma espada, né? Essa espada sobre nossas cabeças. Ou não, lá é fulano, eu sou ciclano, não tem problema nenhum. Mas antes de você falar sobre isso, quero só colocar, a gente tem a imagem aqui da saída do Deltan Dallagnol deixando o gabinete dele. Vou só colocar para vocês assistirem aqui rapidinho. Fechou? Deputado, tudo bem? Levi, repórter do Estadão. Queria perguntar... A gente não está falando agora, mas em breve a gente vai ter um pronunciamento. Então, obrigada. Tá. Deputado, prefere não falar? A gente não vai falar hoje. Tá aí, Deltan Dallagnol deixando o gabinete, umas imagens aí do pessoal do Estadão, que a gente conseguiu aqui também. Então, Rodolfo, como é que fica a situação? E aí eu queria lembrar o seguinte, e aí vou só lembrar, por que eu estou falando disso no Morning Call, né, que é mais voltado para o mercado financeiro? Primeiro porque a notícia do dia, de qualquer maneira, isso é maior que o mercado financeiro, obviamente, mas além disso, a conexão que isso tem com o mercado financeiro é a geração de insegurança jurídica. Olha, vocês vejam só o que aconteceu ontem. Ontem, o governo mudou a política... O governo não. Jean Paul Prats mudou a política de preço de combustíveis da Petrobras. Ontem, de manhã. Por uma política que a gente não sabe muito bem o que é, mas que talvez seja, talvez não seja. Já falei sobre isso agora no começo do programa. E no fim do dia, Deltan Dallagnol, que era o procurador que condenou várias pessoas que estavam nesse esquema aí, da Lava Jato, etc. e tal, e gente que estava também com esquemas lá na Petrobras, caçado. Então, assim, a mensagem, de repente, a agenda muda toda em prol do governo. Pode falar, né? Posso acrescentar uma coisa na sua equação? No meio do dia, foi votada na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a anistia aos partidos políticos. Quem é que faz parte da CCJ? Gleisi Hoffmann, Rui Falcão, do PT, certo? Ou seja, os partidos, os políticos se auto-anistiando. É uma boa variável para a equação desse dia de ontem. É isso. Então aí você chega nesse momento agora em que parece que a gente voltou ao passado, mas é pior do que voltar ao passado. A gente voltou ao passado para continuar aquilo que a gente tinha conseguido parar lá atrás. Rodolfo, eu quero saber de você isso e aquela perguntinha mais fácil. Assim, você acha que a Câmara pode se movimentar contra esse tipo de coisa? Essa eu acho até fácil, essa pergunta, viu? Porque, na verdade, assim, a Lava Jato, mais do que Bolsonaro ou qualquer outro candidato que se lançou antipolítica, a Lava Jato era antipolítica, né? E essa era, digamos, uma virtude, por um lado, mas um grande problema, por outro lado, porque a Lava Jato, de fato, como os políticos reclamaram muito, ela considerava, ou ela considerou, movimentos políticos como crime. De fato, ao longo do processo, ele criminalizou, né? Criminalizou alguns movimentos políticos, sim, como, por exemplo, a indicação política de um ministro. Isso não necessariamente é um desvio. Isso é parte da política. Você é eleito e divide o poder com aqueles que você foi eleito. A Lava Jato encarou isso em vários processos, vários momentos, como sendo algo errado. Então, assim, eles construíram isso. Então, no momento em que Moro ou Dallagnol, qualquer desses aí aparece e levanta a cabeça e leva um tiro, ou leva uma pancada, dificilmente a classe política vai ficar do lado deles. Então, assim, o que vai acontecer hoje na Câmara é que a bancada de oposição vai gritar, vai reclamar com legitimidade, porque realmente é um processo muito esquisito. Agora, é muito difícil imaginar que a Câmara vá se unir, como fez, inclusive, com vários outros deputados caçados por crime, né? Porque no caso do Dallagnol não é um crime, né? Seria um subterfúgio para escapar de uma sanção que poderia impedir que ele fosse eleito.
Então, assim, dificilmente acho que o Congresso vai comprar essa briga. Também é difícil imaginar que o Supremo, que tem ministros no TSE, né? Carmen Lúcia estava lá, Nunes Marques e o Alexandre de Moraes, vão reverter isso. Também porque, além de essa questão de o Dallagnol falou mal do Supremo. Todo mundo falou mal do Supremo, né? O Paulo Pimenta, que é o ministro da SECOM, que ontem estava soltando fogos, até outro dia defendia também o fechamento do Supremo e tal. Depende do lugar onde você está, você faz seu discurso. Então, daqui a 2 anos, se o Paulo Pimenta tiver problema com o Supremo, pode ser que isso volte, né? Olha, ele no passado disse isso, disse aquilo. Agora, o que de fato o Deltan Dallagnol e o Moro fizeram durante a Lava Jato foi pressionar o Supremo. E o Supremo jogou o jogo durante um período. Até que, a partir do momento, não fazia mais sentido jogar o jogo. Eles pararam de jogar. Então, essa decisão é uma decisão de Brasília. Não é uma decisão do TSE, do STF, né, da Câmara. Ela é uma decisão de todo mundo. O Dallagnol, e a gente está falando do Moro porque tem esse processo no TRE do Paraná, e porque ele está no mesmo campo político ali, ou antipolítico do Dallagnol, ele realmente é óbvio que ele é um alvo, né? Acho que eu respondi a tua pergunta, faltou alguma coisa? Acho que é isso mesmo. Deixa eu passar aqui uma coisa para o Graeb. Graeb, o Rodolfo já falou sobre isso um pouco mais cedo, mas eu queria que você também desse uma analisada nisso. E falou agora também. O Moro está se pelando no gabinete dele agora? É óbvio que acendeu uma luz amarela, já passando para o laranja ali, né? Parece que não existe nenhuma boa vontade, nenhuma leniência ali em relação a eles, né? Então, não vou fazer previsão de futuro, mas imagino que ele não tenha tido uma boa noite, não. Eu só quero lembrar que a gente fez uma reportagem de capa da Cruzoé um tempinho atrás, trazia os 3 que se elegeram, né? O Deltan, o Moro e a Rosângela Moro, e procurava explorar um pouquinho como é que eles estavam se comportando ali no Congresso, né? E o que saiu dessa reportagem é que o Moro, apesar daquele jeitão meio assim, um travadão dele, era o que estava mais abrindo espaços de conversa com os parlamentares, era um cara que estava cumprimentando, acenando para a gente do PT, ou seja, ele parecia estar um pouco mais à vontade nesse jogo do parlamento, né? Se isso acontece a ponto de se transformar num trunfo para ele, se isso significa que ele vai ter algum poder de articulação, de fazer de mobilizar a gente em favor dele, despertar aquele espírito corporativo, aquele espírito de corpo que muitas vezes protege os parlamentares, né? Até aqueles que são pegos com dinheiro enfiado em lugares onde o sol não chega, né? Eu não sei, mas vamos ver. Certamente, ele passou uma noite intranquila, como diria o Kafka, né? E resta saber se ele conseguiu construir, acumular algum capital político nesses poucos meses, a ponto dos caras olharem para ele lá no Senado e falarem, tá bom, é um cara que a gente vai tentar preservar de alguma forma, né? Algumas vozes vão se erguer em favor dele. Vamos ver. Tá, eu tenho que encerrar aqui, porque o Rodolfo, já vou passar para você, Rodolfo. Só que eu queria passar para os dois a mesma pergunta, o Rodolfo começa aí, já fala, já completa o que ele queria completar aí do raciocínio. Mas é assim, estamos sob uma ditadura do judiciário, para ser muito simples essa pergunta.
É bom porque hoje eu tô na posição que eu que faço as perguntas, olha que coisa boa. Sobre o Moro no Senado, eu acho que tirar o mandato de um senador é mais complicado, né? Porque ele aí já é mais expressivo, é mais voto, e tem menos senadores, né? Então, assim, acho que é um movimento que acho que o ambiente em que ele está talvez seja mais protetivo do que o do Deltan Dallagnol, de fato. E isso que o Grebe falou é realmente relevante, assim. Ele teve já um projeto de lei encaminhado e aprovado, né? Quer dizer, aprovado em comissão. Quer dizer, ele tem uma atividade legislativa que o Dallagnol ainda, assim, eram propostas muito... talvez a história do PCC também tenha dado para ele esse mote, mas o Dallagnol era muito esses projetos antipolítica, né? Os projetos da continuidade do Lava Jato, que não vão ser abraçados pelos pares. O Moro apresentou um projeto que protege os pares, né, potencialmente, né, autoridades. Então, assim, de fato, talvez ele tenha mostrado um pouco mais de... Aí também tem uma questão de assessoria e tal, né? Mas talvez ele esteja mais protegido. Mas o que eu tinha falado mais cedo, Grebe, é que, assim, a impressão que fica desse processo do TSE é de que tudo vai depender do momento político em que o processo dele chegar a ser julgado. Porque é isso, se ele estiver atrapalhando, digamos assim, alguém, né, aí esse processo pode ter um rumo, pode ter outro. Porque como lembraram agora, desde ontem, né, o TSE permitiu que o Moro assumisse o mandato, porque tinha um questionamento se a confusão de candidaturas dele permitiria que ele... Quer dizer, o TSE disse, não, tudo certo, ele tomou tudo nos prazos adequados, né? E, portanto, poderia. Então, assim, naquele momento, sim, dezembro. Agora, setembro de 2023, agosto, dezembro, sei lá, janeiro de 2024, não sei. Depende do que estiver acontecendo, puxa o processo e vamos julgar. Sobre essa coisa da ditadura do judiciário, aí é isso, é uma questão de retórica e de interpretação, né? É óbvio que acho que desde o mensalão, né? Desde o julgamento do mensalão, o judiciário brasileiro, o STF, tomou a parte das rédeas políticas do país, para o bem e para o mal. A Lava Jato se confunde, né? Porque a Lava Jato é a primeira instância. O STF permitiu, até certo ponto, em que ele tomou para ele totalmente as rédeas. E principalmente durante o governo Bolsonaro, aí sim, tem um processo que dita os rumos do país políticos, como a Lava Jato ditou por um tempo. Então, assim, ditadura, o que seria uma ditadura? Não foi eleito. Mas por essa interpretação você pode falar, retoricamente, que é uma ditadura do judiciário, né? Porque, de fato, o problema é que, quando chega nesse nível, não tem mais para quem recorrer, a não ser o próprio STF. E aí, o problema é quando um ministro, né, toma a decisão sozinho, e ela vale. Isso foi criticado durante anos. O colegiado, como agiu o TSE, se o colegiado agir como o TSE agiu ontem, aí tanto faz ter colegiado ou não. Porque se você só for referendar o voto o relatório do ministro, aí dá meio que na mesma. Você só dá robustez para a decisão dele. Se não tem a discordância, se não tem nenhuma ponderação, ninguém tinha uma ponderação a fazer ao processo, aí fica uma decisão do ministro só. Então, assim, eu não gosto pessoalmente da retórica política extremada, porque ela tem o lugar dela dos políticos, né? A gente faz a análise assim, eu prefiro a análise ponderada, porque há essa coisa, é comunista, é extrema-direita, não sei o quê. Isso faz parte da retórica política. A realidade é muito mais complicada. Para finalizar o comentário, assim, o Moraes está certo nas decisões que ele tomou, muito rígidas contra o Bolsonaro e tal. A gente nunca vai saber. Porque se ele não tivesse tomado as decisões que ele tomou, a gente não tem o parâmetro, né? Se ele não tivesse feito, porque fica isso. Se não fosse tão rígido quanto ele foi no 8 de janeiro, o que estaria acontecendo hoje? Se ele não tivesse mandado desmontar os acampamentos e tal, a gente não sabe. Agora, o que eu posso dizer com certeza é que as atitudes dele têm consequências e não necessariamente para melhorar a situação.
Porque é isso que o Greve falou. No momento que você toma uma decisão como essa, a forma como ela é compreendida, em vez de apaziguar os ânimos, ela inflama. Então, se você é muito duro, tem o aspecto da sua decisão é bom, porque você não tem mais bolsonarista na rua, não tem mais gente protestando na frente de quartel e tal, não sei o quê. Mas as pessoas continuam existindo, elas continuam sentindo a mesma coisa, e uma decisão como essa, de tirar o mandato de um deputado referência de combate à corrupção, enerva essas pessoas. Elas podem agora não sair de casa, com receio de serem presas, ou botar mensagem e tal. Agora, elas continuam existindo, e eu não acho que o sentimento que elas têm ao ver uma decisão como essa melhora a situação. Greve. Então, não acho que tem ditadura do judiciário, não acho que dá para desenhar dessa forma. O que me preocupa, sobretudo em relação às cortes superiores, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, né, é que essas cortes deviam ter um papel de estabilização do nosso sistema jurídico, né? Você tem um monte de decisões que, por natureza, vão ser conflitantes nas outras instâncias, nas instâncias de baixo, e quando você chega lá no Supremo, você normaliza, né? Você cria um parâmetro que deve ser mais permanente. O que você vê quando você chega nessas cortes é o contrário. Eu tenho brincado, não é mais futebol que é caixinha de surpresa, é o judiciário que é caixinha de surpresa no Brasil, né? Porque uma hora a prisão depois da condenação em segunda instância vale, e depois não vale mais. Uma hora é para você usar com muito comedimento as prisões cautelares. Daí depois não é mais. A gente viu isso no caso do Anderson Torres. Ter uma jurisprudência consolidada de você lidar com questões de inelegibilidade de maneira restritiva e, de repente, não tem mais. Você alarga a interpretação para condenar Deltan Dallagnol. Então, você olha para lá e você fala, não sei, a decisão virá da onde estiver soprando o vento naquele momento. Parece que perdeu-se essa noção de que o papel institucional dessas cortes é dar segurança jurídica, de apontar um caminho que não seja agora esse e depois aquele. Isso está acontecendo o tempo todo. Então, para mim, o mais grave é o fato de eles estarem rasgando seus próprios precedentes o tempo todo. Você nunca sabe o que vem das cortes. Então, é menos uma ditadura do judiciário e mais uma maluquice do judiciário que eu acho que está rolando no Brasil nesse momento. E isso é muito ruim, né? É isso. Eu queria agradecer vocês, porque a gente já está avançado aqui no horário. Obrigado, Graeb. Obrigado, Rodolfo Borges, Carlos Graeb, que me acompanharam aqui para a gente discutir um pouquinho sobre esse negócio do Deltan. Eu vou me despedir de vocês, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa. Se não, muitíssimo obrigado. Bem-vindos a Sucupira e voltem quando puderem, quando quiserem. Quero a chave. Chave da cidade. Até mais, gente. Vamos lá, só vou lembrar vocês de duas coisas, hein? Por que nós estamos falando disso? Já falei, insegurança jurídica acaba gerando ruído e o ruído acaba gerando prêmio de risco, né? As pessoas vão cobrar mais para investir nesse país. Então é isso. Não sei se esse é um caso de insegurança jurídica ou não. Para mim, parece sim que é, tá bom?